De volta já aqui com Bem Assim, olha só, hoje, dia 28 de fevereiro, é o dia da ressaca. E eu faço uma pergunta aí para você que está nos assistindo. Quem nunca, minha gente? Quem nunca teve um dia de ressaca, não é verdade? E aí o carnaval está chegando e esse período que não falta são as bebidas alcoólicas aí para o pessoal aproveitar bem muito. Porém, se recuperar do excesso de álcool, né, no dia seguinte pode ser uma missão realmente difícil. Para dar muitas dicas para a gente de como superar essa fase, eu recebo aqui a nutricionista e professora da Uninasal, Cristiane Guzmão. Muito bom dia, Cris. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia, é um maior prazer estar aqui conversando sobre esse tema bem pertinente, Bem pertinente, né? Pessoal, aí, ó, vamos focar aqui para vocês curtirem o carnaval a partir de amanhã super bem. Quando que acontece, Cris, a ressaca? Então a ressaca ela costuma aparecer logo no dia seguinte, né? Então as pessoas já amanhecem, já acordam sentindo aquela dor de cabeça e sentem aquela fraqueza, aquela vontade de ficar só deitada, só na cama. Né? Enjoos também, bem recorrente. Às vezes não lembro nem o que aconteceu no dia anterior. Né? Exatamente. E esses sintomas, né, eles são causados exatamente pelo metabolismo desse álcool no nosso corpo, né? Então, para metabolizar esse álcool, para o nosso corpo conseguir fazer essa desintoxicação desse álcool, a gente precisa de glicose, a gente precisa de energia. Então, o nosso corpo usa a nossa energia para tentar metabolizar esse álcool. Então, no outro dia, a gente fica com aquela sensação de cansaço. Ainda estou entregue, né, gente? Não consigo nem sair aqui da cama. Exatamente, quer ficar na cama. Além disso, o álcool ele atinge algumas áreas do cérebro, né, e aí dá sintomas de tontura e o próprio esquecimento. Tá. Então, assim, a gente sabe que é porque quando a gente exagera na quantidade de álcool. Aquela dicasinha de um copo de água, um copo de bebida alcoólica, funciona mesmo? O mais importante é, de fato, a hidratação. Se a gente fosse falar aqui numa fórmula mágica para diminuir a ressaca, a gente falaria aqui mesmo de hidratação. Tá. A gente recomenda aí a cada 350 ml, né, por exemplo, uma latinha de cerveja, 100 ml de água, né? Não necessariamente 1 para 1, mas de fato o mais importante é que tenha essa hidratação, que aconteça a hidratação durante todo o dia, inclusive entre o consumo dessa bebida, né? Porque é exatamente essa desidratação que causa a maioria dos sintomas da ressaca. Certo. Você falou que algumas pessoas às vezes nem lembram, isso é verdade, nem lembram do que aconteceu, né, anteriormente. Isso tem algum fator com o alto teor da bebida alcoólica, com o alto consumo? Sim, essa questão do esquecimento, né, acontece em algumas pessoas que têm essa facilidade do álcool atingir regiões do cérebro, principalmente a parte cognitiva e a parte de guardar memórias, né, guardar as experiências então essas pessoas que têm essa predisposição, que já têm essa tendência, têm essa área do cérebro bloqueada. Então foi visto em alguns estudos exatamente isso. Analisando essa área do cérebro, eles observaram que ela fica bloqueada mesmo. E aí as pessoas de fato não se recordam. Né? É o apagão. O apagão não acontece de fato com todo mundo, mas nessas pessoas que têm a predisposição, sim. Então, pessoal, se cuidem, viu? Cris, tem como curar a ressaca de forma rápida? Às vezes a gente escuta tanta coisa, né? Bebe um copo de garapa, bebe café, come alguma coisa, toma sorvete. São várias coisas que a gente escuta. Sim. O cuidado com a ressaca, na verdade, começa antes, né? Começa antes. Agora, no carnaval, a gente dá muito a dica de aproveitar, por exemplo, o café da manhã, que às vezes é a única refeição que a gente tem de fato, né? Eu tô rindo porque é verdade. É isso, então a gente aproveita o café da manhã, né, para dar aquele reforço
E também antes de começar a consumir a bebida, tenta, como a nossa mãe, nossa avó diz, forrar o estômago, né? Consumir algum alimento, porque esse alimento vai diminuir a rapidez com que esse álcool vai ser absorvido, vai chegar até a corrente sanguínea e até o nosso fígado, consequente. Então, comer antes é essencial. Comer antes. Então, sempre petiscar. Inclusive, quando a gente come, fica mais saciado e aí diminui, inclusive, a quantidade do álcool, né? Então, comer é interessante antes e, lógico, tomar líquido, principalmente água. Então, durante e após também. E após? Acordei com todos aqueles sintomas que você falou no começo da entrevista, o que é que eu faço? Então, esse é o momento de continuar a hidratação. É ela quem vai ajudar o teu fígado, né, que é o órgão responsável por essa desintoxicação. Sim. Então, é ele quem vai ajudar, é o momento dele. Então, bastante água. Água de coco, a gente tem um isotônico natural maravilhoso, que é a água de coco. Então, é interessante. Frutas também, que são ricas em água. E aí a gente poderia citar aqui a própria melancia, o melão, né? Então, alimentos leves, que não force tanto o teu corpo a metabolizar, a trabalhar, porque ele já está danificado de todos esses excessos. Então, gente, nada daquela buchada, né? Como é que são aqueles outros pratos bem tradicionais. Bem tradicionais que o pessoal gosta, né, gente? Vamos com calma, viu? Exatamente. Então, a gente aposta, de fato, uma alimentação mais leve, mais tranquila, para ajudar, inclusive, o nosso corpo a conseguir excretar, metabolizar e se recuperar mesmo aos poucos. A gente está numa época que é o carnaval, né? Que são, vamos dizer assim, 4 dias intensos de folia para muita gente. Onde, como você falou, né? O pessoal, a única refeição às vezes é só o café da manhã. Principalmente, por exemplo, quando você está em uma cidade, que você está em uma casa, você sai da casa e passa o dia todo fora. Só retorna à noite. Isso mesmo. E aí tem muita gente que bebe realmente, incansavelmente, todos os dias. Sim. E diz assim, não, para curar a ressaca é com mais bebida. É verdade. O que falar para essas pessoas? Que, assim, às vezes realmente não sente tanto, mas aí quando chega a quarta-feira de cinzas, sente, porque tá só pó, né? Acabado, é verdade. O período de carnaval, né, são 4 dias, a gente só tem que lembrar que carnaval passa. O amanhã chegará, gente. Teremos outros carnavais, inclusive, a vida não é feita só de carnaval, mas que de fato são 4 dias muito intensos, né? Que o pessoal se diverte muito e é uma hora que o pessoal extravasa e tudo é demais, né? Na verdade, tudo não. O sono, por exemplo, é de menos. E aí já atrapalha uma série de hormônios no corpo. Coisas, né? Exatamente. Então, não é só, inclusive, a bebida, né? É todo um contexto aí de 4 dias super intensos. Então, o que a gente reforça mesmo é que nesses 4 dias de bebedeira, de excessos, tentem sempre se hidratar. Lembra sempre da garrafinha de água. Não deixa passar. Até porque no primeiro dia, se você vai exceder, no segundo, pode ser que você amanheça já ressacado. Nem aguente. E aí o carnaval tá pra gente se divertir, aproveitar de fato. E com dor de cabeça e com mal-estar, que é exatamente isso que o álcool faz, né? Após passar pelo todo o nosso sistema gástrico, termina lesionando. Então, é interessante que a gente lembre que tem o amanhã, que a gente cuide de todos os dias para conseguir aproveitar os 4 dias de fato, da melhor forma, né? Com diversão, que é o grande porquê do carnaval, né? Com diversão, com paz, com alegria e com saúde, ok. Exato. E a gente está aqui falando do carnaval, mas a gente também está numa estação, né? Que pede mais hidratação, Cris. Sim. O nosso verão, né? Quem acompanhou essas prévias, estava aqui na cidade
extremamente quente, Muito. né? Então o pessoal sentiu muito, né, esse calor e faz com que a gente transpire mais e o nosso corpo precise, de fato, de mais água. Lembrando que a própria bebida alcoólica, ela facilita a desidratação, né? O pessoal pode pensar, mas não é líquido, né? A minha cervejinha não é líquido. Gelo, né? Sim, mas não tem líquido, serve como água. Não, muito pelo contrário, ela desidrata, né? Então, é interessante a gente abusar, tá sempre com a garrafinha. E uma dica legal para esse verão, para os dias de carnaval, cuidado inclusive com as crianças. Uma dica legal é fazer até o que a gente chama aqui em Alagoas do próprio flau de fruta. Sim. Né? É uma boa alternativa. A gente pode passar essa fruta inclusive com água de coco para deixar ela docinha e diminuir o açúcar. E é geladinho, né? A gente sempre procura algo que refresque mais. Então é bem prático, já deixa na geladeira, porque a qualquer momento consome, que termina sendo um alimento saudável e que vai proporcionar uma ótima dica, inclusive, né? Isso. Você falou das crianças, vamos também falar um pouquinho delas. A gente sabe que tem muitos pais que às vezes não vão para a folia, vão para algum lugar mais tranquilo, praia, para ficar com as crianças, né? Quais que são as dicas também do cuidado com as crianças em relação ao carnaval, comida, hidratação? Com as crianças a gente tem que lembrar que é um organismo mais frágil, né? A gente precisa de uma atenção maior, às vezes elas não aguentam o pique, tanto né? Pique, né? E os tipos de comida que é oferecido para o adulto. Então a gente pensa numa alimentação de fato mais saudável para eles, água também. Para quem gostar, para as crianças gostar, a gente aproveita as frutas que a criança gosta, tenta oferecer nesse momento essas frutas durante o dia, nos intervalos das principais refeições, no lanche, tem sempre uma de fácil acesso, né? Não deixa as frutas escondidas, então deixa sempre à vista. Né? E a questão do flau também é interessante, né? Como a gente falou agora há pouco, porque é algo que as crianças gostam, às vezes até uma fruta que elas não gostam, quando está num formato diferente de um picolézinho, que a gente pode fazer em casa também, isso. Ou do próprio flau, elas já olham com um outro olhar, né? Já querem inclusive provar. Então, é uma dica interessante. Abusar da criatividade aí com a criançada, é verdade. Né? Pra gente fechar aqui o nosso papo sobre ressaca, então, Cris, quais que são as dicas essenciais pro pessoal conseguir ou passar o carnaval aí com pouca ressaca ou até mesmo sem nenhuma? Como é que eles podem fazer? Bom, então lembrar, né, de tomar bastante água durante a própria bebedeira, durante os dias. Lembrar de se hidratar também após, né, na ressaca mesmo, no outro dia. Consumir alimentos mais leves, que não forcem o nosso organismo a trabalhar mais, ele já está sobrecarregado. Bichinho. Exatamente. Aquela história do café, né? O pessoal, toma uma dosezinha do café amargo. Então, o café, pelo contrário, ele vai prejudicar mais, inclusive a própria mucosa, né? Termina não ajudando. Então, a dica de ouro, de fato, é a hidratação, é cuidar do nosso fígado para que ele consiga metabolizar esse álcool e excretar, tá? Então, no outro dia, no dia da ressaca, pega leve, escolhe os alimentos mais leves, para não sobrecarregar mais ainda esse corpo que já está bem sobrecarregado. Tá bem calejadozinha, né? Cris, maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença aqui, gente. Quantas dicas legais, né? Então, olha só, hoje é o dia da ressaca, mas eu sei que a grande maioria das pessoas começa amanhã a curtir o carnaval. Então, fiquem bastante atentos, tá? Que a todas as dicas da Cris, para que vocês aproveitem a folia sem sofrer tanto assim com a ressaca. Sei que tem muita gente que não adianta não, sabe? Que a gente fala aqui, mas que só vai seguir
na Sim, quarta-feira de que cinzas. lembra. Mas muito obrigada, Claro. tá, Cris? Eu quem agradeço. Foi muito bom. Honra, Bom dia pra você. Pra você prazer. também. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem coisa boa para rolar aqui no programa. No próximo bloco a gente vai vir com muita informação sobre infecções sexualmente transmissíveis. Eu volto já.